quadrinho aí sobre a dosagem do osso também, também está naquele material da influência, tá? Que é o tratamento que é a pronto. Então, esse material eu pus de forma resumida para ficar melhor para vocês. Bom, em relação à aula de hoje, ela vai ser a aula de tuberculose, duas aulas também. É tuberculose ativa e tuberculose latente, tá? Então, nós temos dois manuais. Cada manual desse, um tem 66 páginas, o outro tem 150 páginas. Então, a gente resumiu, eu selecionei os capítulos para vocês estudarem. Quando a gente divide em capítulos, reduz bastante, tá? Então, esse manual, a professora Magna vai postar. A parte 1, nós vamos ficar só com esses livros que estão ali. Eu vou mandar separado, eu já separei esses capítulos e vou mandar no grupo, para a Carol e para o João. E o maior é a parte 2, que é essa parte do diagnóstico, que vem diagnóstico clínico, laboratorial, diagnóstico climático, diagnóstico HIV, e tem a parte 3, que é o tratamento. O tratamento, nesse manual, está bem extenso, porque ele fala do tratamento básico, aí ele fala das situações especiais, da resistência, vocês não vão entrar nesse detalhe. O tratamento, vocês vão ficar com um detalhe só de estima básica, tá? Então, por isso que eu separei, eu selecionei, eu dei uma revisada muito boa e separei os principais tópicos para deixar muita coisa fora, mas senão vocês ficam perdidos na hora de estudar, tá? E em relação à segunda aula, é essa aula de ILTB, que é a infecção latente pelo bactéria tuberculose. Tanto tem no manual como no protocolo. Essas duas, elas se complementam, tá? No manual, ele está aí no diagnóstico da infecção latente pelo bifidobactéria, da página 83, que está aí, é o capítulo 9. Também já separei para vocês, é o livro 9. E ele se complementa, inclusive nesse outro, que é o tópico 3, pilares da vigilância do ILTB. Esse protocolo de vigilância são só 2 ou 3 folhinhas, que nele está aí um quadrinho sobre quais são os pacientes que devem ser investigados em ILTB e qual é o tratamento. Está bem prático, está bem prático, como diz, tá? Então, esse material eu vou mandar hoje para o João e para a Carol, tá? Eles estão separados aqui. Você está começando a aula. Eu separei assim, ó. Vocês vão entender, ó, tá vendo aí, parte 2? Eu tirei daquele manual. Aí aqui está só as folhinhas do diagnóstico. O diagnóstico clínico, aí fala da tuberculose pulmonar, o diagnóstico diferencial, aí vem o laboratorial, o bacteriológico, e vem o diagnóstico polimático. Depois tem mais uma, que é o diagnóstico da infecção tuberculose, diagnóstico da infecção do HIV entre os pacientes tuberculosos. Só passando exemplo, agora vamos começar a nossa aula, tá? Deixa eu só dar uma arrumada aqui. Tudo bem, então? Alguma dúvida sobre esse material? A gente acaba separando assim, porque se você for abrir um livro, se você for abrir um livro que fala sobre tuberculose, muitas coisas estão desatualizadas nesse livro. Então a gente prefere usar os manuais ministeriais, porque eles nos trazem o tema, as orientações atualizadas, tá? A informação sobre a clínica, a fisiopatogenia, ela é igual, ela vai ser igual sempre, né? Mas as informações, ó, sempre tem uma informação a mais sobre o diagnóstico, sobre o tratamento, né? E aí acaba que é melhor estar usando os manuais. Por exemplo, esse protocolo de ILTB, ele não é antigo, ele é recente. A ILTB, que é um assunto dos últimos slides, é a infecção por bifidobactéria. Antes a gente não tratava essa infecção, mas atualmente, de uns 3 anos para cá, a gente viu que ampliou a necessidade. Se tratava a ILTB em algumas situações bem restritas, mas agora se ampliou a necessidade do tratamento da ILTB. Vocês vão entender sobre o que é isso, tá? Então, aqui já é o manual que eu já passei para vocês. Vamos começar então com uma aula de tuberculose. Então, os senhores
tido algum contato em alguma aula sobre tuberculose, já? Já tiveram aula de tuberculose uma vez na vida? Já. Já ou não? Sim. Então, pronto. Então, me diz aí quem pode me dizer, Carol, começar por você, que é representante, para fazer jus ao seu cargo. Comece a aula, dizendo para a gente o que é tuberculose. Só ampliando esse conceito da Carol, não podemos esquecer que é uma doença contagiosa. Todos sabem o que é uma doença contagiosa? Sim. Se prejudica através de um contato com uma pessoa e outra. Então, ela está dentro do escopo das doenças infecciosas. Ela é uma doença de evolução crônica. Muitas formas vão acontecer de forma subaguda, tá? E o agente atinge, quando ela faz uma doença das vias aéreas inferiores, prioritariamente das vias aéreas superiores, dos pulmões. Porém, ela pode comprometer qualquer parte do corpo, ok? Muito bem. Sobre a situação que a Carol colocou para a gente agora, questões de risco, população de risco. Já vamos falar mais, tá? Aqui é importante frisar aqui. A principal órgão de comprometimento é o pulmão, e ele não é só o principal em relação à taxa de incidência da infecção do pulmão, mas também como prioridade na saúde pública. Por quê? Porque a transmissão só vai acontecer no paciente que tem tuberculose para um que não tem, se esse paciente que tem tuberculose tiver tuberculose no pulmão, tuberculose pulmonar. E tuberculose laríngea. Professor, então se esse paciente tem uma tuberculose só no pleura, se ele tem uma tuberculose só no pulmão, ele não transmite? Não, ele não transmite. Ele vai transmitir se essa tuberculose for do pulmão e se essa tuberculose for das laringes. Por isso que a tuberculose pulmonar, ela é uma das principais em termos de saúde pública, por conta da transmissão da doença. E o agente causador é o Mycobacterium tuberculosis. Porém, ele participa de um complexo. Existem vários Mycobacterium tuberculose, existem 7 principais que produzem tuberculose, como o Bovis, africano, o Canete, o Microte, o Piniped, que eu nunca ouvi falar dele, nem publicação, Mycobacterium capri. Existem algumas publicações, principalmente do ponto de vista veterinário, que eu vou pegar aqui. Tuberculose bovina, tuberculose caprina, ocorrendo com esses micobactérios, ok? É tuberculose, professor? É tuberculose, porque faz parte do complexo micobactério tuberculose. Mas o principal agente e causador de tuberculose em humanos é o micobactério tuberculose, ok? Esse complexo micobactério tuberculose, ele é diferente do complexo micobactério ávio. Tá? O micobactério ávio, ele já produz uma doença chamada micobacteriose, que é da micobactério não tuberculose. Entendeu? Que aí vem o cansaço, o micobactério ávio intracelular, né? Então, existem várias espécies de micobactério ávio, do complexo ávio, tá? Que não é tuberculose, não produz tuberculose. Acontece infecção pulmonar com esse micobactério? Sim, mas essas infecções acontecem mais em pacientes imunossuprimidos ou relacionados a procedimentos hospitalares. Por exemplo, teve um surto de micobacteriose em pacientes, isso já faz alguns anos, eu não estou falando de um hospital, em um hospital onde estava iniciando, faz muito tempo, né? As cirurgias Covid. Então, os catéteres, eu não sei como é o nome daquilo, colocam os que você os trocantes, eles estavam contaminados, então quando colocado ali na barriga do paciente, ele insuflado, da água, poder começar a fazer vídeo,
Mycobacterium avium, tá? Porém, Mycobacterium avium, eu estou falando isso para vocês saberem a diferença, tá? Para poder falar, se vocês mexem, para vocês precisam saber disso. Mycobacterium avium só produz doença grave em pacientes bastante imunossuprimidos, como pacientes com HIV, por exemplo, que faz doença disseminada. Já a tuberculose, o Mycobacterium tuberculose, ele produz doença grave, ok? Não pode ser casos leves, moderado ou grave, vai depender do tempo de doença e da manifestação onde está ocorrendo a doença, qual é o órgão que está comprometido. O tamanho desse Mycobacterium é pequeno, geralmente de 0 a 5 a 3 microgramas, são coagulantes, ligeiramente curvos, não esporulados, não tem cápsula, tá? Aeróbios fritos, porém, apesar de ele não ter cápsula, ele tem uma parede lipídica bem espessa, vou já falar dela. Ele foi identificado, por isso que ele é chamado de bacilo de Koch, porque foi identificado pela primeira vez por Robert Koch, em 1882. Não tem mais sim. Da família Mycobacteriaceae e a espécie principal, Mycobacterium tuberculose. É importante falar por que ele é um bacilo alto-ácido resistente. Tá? Então, eu vou fazer pesquisa de BAE. E aí, tinha alunos que até se acostumava com a palavra BAE, tá? BA. Pesquisa de BA, não vai da esquina, é do Armando, né? E a pesquisa, você vai dar, não vai para pesquisar para saber o que está melhor. Aqui não, a pesquisa não é do BA. A pesquisa é do BAE, que é um bacilo alto-ácido resistente. Acontece por quê? Ele tem uma parede rica em lipídios, tá? E essa parede, ela diminui a permeabilidade. Bom dia, pode entrar, senhores. Diminui a penetração, a permeabilidade, baixa concentração. Então, na realidade, ela não consegue, né? A ação do álcool e do ácido não consegue. O álcool e o ácido não conseguem agir sobre ela. Por isso é chamado de resistente. Álcool, ácido resistente. E qual é a importância disso, professor? É porque, devido a isso, reduz a efetividade da penetração do antibiótico nesse organismo, desse micro-organismo, tá? E facilita a sobrevida dele dentro dos macrófagos. É importante falar que o Mycobacterium tuberculose, ele é intracelular. Então, ele vai fazer a lesão dele após ele entrar na célula do hospedeiro, tá? Aí, como a Carol falou, situações do mundo. Vamos lá. Quem vai ajudar a Carol aqui? O Hélio, é mesmo? É só o teu nome que está escrito aqui, é teu nome esse mesmo. Hélio Fernando Júnior. Vamos lá. O que você entende sobre a tuberculose no nosso planeta? É uma doença que já vem de muitas gerações e Gostei da introdução. E ela foi a causa de muitas mortes no passado, já que uma vez descoberta bem simples. Não cria discussão, esquece que penicilina não tem nada a ver. Vai, não cria discussão. Desde a época dos faraós, das múmias, né? Então era conhecido desde lá, e aí, vamos lá, com a evolução. E ela era considerada a doença dos ricos, né? Dos ricos? Então tem que falar sobre isso, que ela era a doença dos ricos? E era aquele glamour de ficar tossindo. Misturou as informações aí. Então vamos lá. Continua, o que mais você sabe do tuberculose? Deixa eu atuar aqui. Realmente, vocês veem a capacidade desse micobactério, né? Então esse micobactério, ele é muito inteligente. Ele é potente e inteligente. Por quê? Porque significa que quietinho dentro do organismo, ele não vai morrer. Então ele se perpetua. Olha quando o Robert Koch descobriu ele, 1882. E até hoje ele está aí, fazendo estrago no mundo. Né? Então, ele foi encontrado pela vez nas múmias egípcias, é verdade. O mundo todo vivenciou uma era de devastação da tuberculose. E nessa época, a tuberculose ela dava tanto de rico quanto de pobre. Porém, os ricos, não sei se vocês já leram alguma coisa, aqueles escritores, os atores, os reis,
quando tinham tuberculose, eles se isolavam. Eles se isolavam onde? Nos locais mais arejados, nas montanhas, nos sítios. Por que se isolavam? Porque sabiam que se ele ficasse perto da família, a família ia se contaminar. Ok? E não tinha tratamento. Esquece penicilina, porque penicilina não foi usada aqui. Foram outras drogas. Não tinha tratamento. O tratamento era só a mudança de ar e a imunidade. Então, se o paciente tinha uma boa imunidade, né, com a mudança de ar, ou seja, você joga o micobactério ali na natureza e põe um ar puro e a imunidade vai dando conta, resolve a infecção. Se a infecção fosse uma infecção mais devastadora, se fosse um paciente, que os ricos naquela época era chique fumar tabaco, né? Charuto, tabaco, cigarro. Então, se ele era um fumante, se ele era um tabagista, essa situação piorava. E muitos deles morreram, né? Ok, mas o mundo foi passando e foi feito vários processos, vários protocolos de controle da tuberculose no mundo todo. Porém, em 1993, a OMS declarou emergência global na pandemia de tuberculose. Mas o que levou a essa emergência global? O aumento da imunossupressão. Tanto pelo vírus HIV, principalmente pelo vírus HIV, que começou aí em 1980, né? Os primeiros casos do HIV. Então, principalmente pelo vírus HIV, a emergência da tuberculose associada ao HIV, quando também outros pacientes imunossuprimidos. Neoplasias, tratamento de neoplasias, né? Cirurgias, porque a medicina foi evoluindo. As novas tecnologias foram surgindo. E com isso, a quebra de barreira orgânica, e com essa quebra de barreira orgânica, mais facilidade da invasão do micobactério. Entendeu? E hoje, como é que está? Porque quem tem dinheiro se alimenta bem, vive bem nos seus palácios, ou nos seus apartamentos, afasta-se um pouco da família, né? Consegue ficar isolado lá, consegue tratar de forma adequada, porque o Brasil é o único país com medicamento gratuito para tuberculose. Os outros países são vinculados a programas de projetos, né? Projetos de financiamento, como na África. Existe a quantidade de tratamento que é liberado para a África de vários projetos no mundo todo, da Europa, dos Estados Unidos. Por quê? É o país onde tem mais tuberculose no mundo. Okay? O continente, a região lá, africana, principalmente o sul do Saara. Muito bem. E outros países como os Estados Unidos e Europa, o tratamento é liberado pelo seguro de saúde. Entendeu? Então, o brasileiro, ele tem essa vantagem de ter o SUS e de ter gratuitamente. E com isso, foram selecionados. A doença deixou de ser uma doença de rico e pobre, passou a ser uma doença só de pobre e paupérrimo. Ok? Então, dos países, no mundo todo, ela está vinculada a essa situação. Apesar de ela ser uma doença prevenível e curável, quem consegue se prevenir, quem consegue curar, consegue fazer o tratamento adequado, é quem tem conhecimento, né, e que vai assumir realmente aquele tratamento. Mas as pessoas, como essa foto aí, tu achas que essa pessoa que vive num grupo subhumano, né, submetidos a regimes especiais que não tem nem água potável, ela vai conseguir tratar a tuberculose como adequado? Não vai. E tem uma imunossupressão, olha as costelas desse cara. Tem uma imunossupressão nutricional, né, causada pela nutrição, que vai levar a que ele produza tuberculose em casos graves de tuberculose. Okay? Então, as condições socioeconômicas em desvantagens é o cenário, né, é o que a gente encontra na tuberculose. Calamidades, grupos que vivem em calamidades. Tá? Outra situação que lembra, que nos coloca no cenário da tuberculose, são os aglomerados. Lembra que eu falei que uma pessoa adoecia e ia para as montanhas? Por quê? Porque o aglomerado, uma pessoa doente, vai transmitir para outras pessoas. E isso aumenta a transmissão da tuberculose. Então, favelas, mogambo, invasões alagadas, onde as pessoas se aglomeram mais,
ocorre um risco maior, um potencial risco da transmissão da doença. Ok? Lugares como esses aí, parecem lugares bons. Uma creche. Às vezes os pais pagam, né? Essa creche, não sei quem fica creche aqui. Levanta a mão assim. Não? Ninguém? Não teve passado de tudo. Você ficou preocupado com essa aula. Mas é isso. Por quê? Porque eles se juntam muito, as crianças se juntam, ainda mais quando tem eventos dentro da creche, nos asilos e uma outra situação, presídio, né? Então, populações que vivem socialmente, né, ou vulneravelmente em ambientes fechados. Aí tem um risco, viu? Um risco maior. Esse dado é um dado ministerial que diz assim, olha, a população indígena tem 3 vezes mais tuberculose do que a população geral. Por quê? Alguém sabe me explicar isso? Hã? Indígena? Não, indígena. Se ele é indígena, principalmente se ele é indígena lá do Ribeirinho, ele respira melhor do que a gente. É o quê? Malnutrição. Malnutrição. Hã? Ambiente. Pergunta? Por que a indígena tem 3 vezes mais tuberculose do que a população geral? Isso, agora você acertou. O que acontece com a nossa imunidade? Quanto mais a gente se expõe aos agentes infecciosos, mais o nosso organismo vai ter uma imunidade imunológica. E os indígenas, eles nascem e crescem num ambiente isolado, num ambiente fechado. Então, se você for qualquer indígena que tem já essas programações já de muitos anos, né? Colocar um indígena na cidade, na universidade, nas escolas, ele vai entrar em contato com pessoas que têm tuberculose, que têm muito bactéria. E vai adoecer mais, tá? Além do que você já falou também, a questão da nutrição. O aspecto nutricional do indígena, aquele indígena que mora no Ribeirinho, que se alimenta de peixe, carne, não. Mas aquele que sai e vem para a cidade, né? Por exemplo, São Gabriel da Cachoeira, tem áreas legais para morar lá, tem que se alimentar de peixe. Mas quando ele sai de lá e vai aqui para a cidade, já pega, tem dia que ele tem que comer. Entendeu? Então, depende muito dessa situação, né? Social em que ele está inserido. Pessoas vivendo com HIV/AIDS é de 25 a 30 vezes mais. Aí eu não preciso nem explicar, né? A própria imunossupressão faz com que esses pacientes tenham mais tuberculose do que a população geral. Pessoas privadas de liberdade, 28 vezes mais. Mas por quê? Porque está todo mundo ali. Eu mostrei uma foto. Está todo mundo aglomerado ali. Se tiver alguém tossindo, né? E o carcereiro também, né? Quer dizer, o profissional de saúde ou o carcereiro que tem contato com eles pode também ter tuberculose. Mas eles, em específico, 28 vezes mais. E a população de rua, 56 vezes mais. Por que a população de rua é 56 vezes mais? São vários fatores associados. Quais? Desnutrição. Desnutrição. A exposição a agentes externos. Exposição ao agente infeccioso, né? Ao micobactério. Tem mais alguma coisa? Imunidade. Geralmente essa imunidade é baixa, porque uma pessoa que não se alimenta é uma pessoa que não dorme bem, Geralmente pega chuva, tem sol. muitos moradores de rua, né? Moradores em situação de rua que tem TV. Se aglomera, Isso. aglomeração A gente deles vê também. muito. Às vezes eles se aglomeram em determinado Embaixo do ambiente, viaduto. né? Embaixo do viaduto fica todo mundo ali, né? E uma outra coisa importante é a associação. Além de ele morar em rua, ele usa droga. Drogas. E a Né? imunidade. Porque a maioria que vai para a rua é porque é usuário de drogas e a família não aguenta, expulsa de casa e vai morar em rua. Por isso que é 56 vezes mais. Muito bem. Como é que se transmite a tuberculose? Como é que se transmite a tuberculose? Gotículas. Por gotículas. Gotículas. Mas a transmissão é por gotícula ou por aerosol? Existe diferença? Gotículas. Qual é a diferença de
A máscara normal já é o suficiente. Quando tem a densidade. Densidade, A aerosol precisa ir no 95, gotícula, a máscara normal já é o suficiente. Aerosol, não. ela é gotículas de alguma coisa que não meningite, que é aerosol. Ele vai contar aqui pra gente qual é a diferença entre Também, né? transmissão por gotícula da transmissão por aerosol. Qual é a diferença? Uma doença que é transmissão por gotícula e outra que é aerosol. Vou te dar uma prova. Pois é, mas dá no mesmo. Se é gotícula, pode ser aerosol também. Não sei, mas se é gotícula, aerosol também. As partículas são mais densas e mais pesadas. Então elas caem logo no chão. Caiu no chão, caiu na superfície, não vai dropar de novo. Ela vai ficar aderindo lá. Ok? Então muitas doenças, como meningite, por exemplo, ela é transmitida por gotícula. Então se você tiver uma distância de 1 metro do paciente, você não vai adquirir. Mas se você tiver menos de 1 metro, você vai ter que usar uma máscara. E por aerosol, as gotículas são mais leves. Então elas ficam em transmissão no ar por mais tempo. Tá? E as gotículas, é gotícula de fluxo. Né? Então, a transmissão da tuberculose é essa, ela é aérea por inalação de um aerosol. Uma pessoa bacilífera, pega este conceito que é importante. Uma pessoa bacilífera, o que é uma pessoa bacilífera? Vários bacilos, mas ela pode ser falso bacilar também. Né? E ela consegue eliminar esse bacilo através do escarro. Então, essa pessoa doente, é um doente com tuberculose, que ao falar, ao tossir, ao espirrar, consegue eliminar o bacilo, principalmente pela tosse. Tá? E esse bacilo fica aí em aerosol. Ok? E é a única forma de transmissão. Se essa pessoa tiver tuberculose, mas ela não for bacilífera, ela não vai transmitir tuberculose. Ok? Então aí acontece, uma pessoa doente, tá? Ela vai tossir, vai falar, vai espirrar e vai jogar no aerosol e se espalha pelo aerosol. E a pessoa sadia, que não tinha tuberculose antes, vai inalar essas partículas e vai adquirir um micobactéria. Vai lá para os seus pulmões principalmente, tá? Então, a transmissão, ela acontece nos pacientes em formas bacilares, é o bacilífero, principalmente a forma pulmonar positiva, que é o BR positivo, e a laríngea positiva, ok? Aí tem uma foto para mostrar muito bem isso. As gotículas mais leves, elas ficam em suspensão no ar. Mas, ao mesmo tempo que essas gotículas ficam em suspensão no ar, tem também aquelas mais pesadas que caem no chão, caem na mesa, na bolsa, tá? De forma alguma, essas que caem, essas que se aderem à superfície, elas vão ser responsáveis pela transmissão. Ela não é, porque ela não vai levantar novamente, tá? Então, as sós que ficam no ar, que podem ser inaladas, tá? Então, bacilos que se depositam em roupa, lençol, copos, pratos, talheres, né? Eles não conseguem se dispersar no ar. Lembrar que para isso a pessoa precisa inalar. Então, se um copo está sujo, eu vou inalar esse copo? Não vou. Entenderam isso? Ok. Muito bem. Entendido isso? Então vocês conseguem entender agora por que a gente não precisa isolar da família aquele doente, que é a tuberculose, né? Você tem que ter alguns cuidados com ele. Então, existe uma pessoa doente, que a gente chama de foco, é a fonte de infecção, é o foco, que é um bacilífero. E o vigor da tosse é o mais importante para eliminar a quantidade de bacilo no ar. Existe o contato, que é aquela pessoa doente. Perdão, é a pessoa, você nem me corrija, né? É aquela pessoa saudável, que não tem o bacilo.
e que vai ficar muito tempo. O que depende disso? Depende da proximidade que essa pessoa tem com o doente. Depende do tempo de exposição e depende do ambiente. É um ambiente pouco iluminado, é um ambiente com pouca circulação de ar, um ambiente fechado, isso influencia, ok? Muito bem. Isso aqui só em relação à infecção. A imunidade aqui não influencia em nada, entenderam isso? Aqui não tem, a gente não está falando de imunidade, não está falando da doença, a gente está falando da transmissão do micobactério. Então esse aqui é o meio de contágio, ok? Então o que depende para acontecer a tuberculose em um paciente são? Primeiro ele tem que entrar em contato com um foco, com um paciente doente, que seja bacilífero e que tenha um vigor de tosse que vai liberar para ir no ambiente uma quantidade de bacilo e que a pessoa sã vai entrar em contato próximo, prolongado, tá? E em ambiente fechado, ok? Muito bem. Em relação a esse contágio, pelo menos 200 horas de exposição ao foco bacilífero. Então são aquelas pessoas que dormem no mesmo quarto, por exemplo. Todo dia dormindo no mesmo quarto, né? Então tem ali o pai, a mãe, você sabe que é aglomerado, como eu falei, favela, mucamba, aglomerado, né? A casinha pequena, a pessoa mora numa kitnet, situações socioeconômicas super baixas. Vai morar numa kitnet, vai dormir no mesmo ambiente. Pai, mãe, filho, está todo mundo ali. Às vezes cachorro, papagaio, periquito, está todo mundo junto, né? E aí esse tempo, se tiver ali um pai que esteja bacilífero, toda vez que ele tossir, ele vai jogar o bacilo no ar e aquela criança ou aquela mãe vai entrar em contato, vai inalar e se ela tiver mais de 200 horas são quantos dias? Viram? Que não precisa nem um ano, basta 200 horas. Em 10 a 15 dias, a pessoa já está infectada pelo micobactério tuberculose, ok? Mas é importante deixar claro aqui para vocês que infecção é diferente de doença, tá bom? Muito bem. Se a pessoa não for bacilífera, mas quando ele falou, qual é o seu nome? Giglerbert. Falei certo? O Giglerbert. O Giglerbert. Pronto, agora acertou. O Herbert Giglerbert falou para mim que o bacilífero é aquele que é multibacilar. Realmente, ele é bacilífero, ele está soltando muitos bacilos. Mas se ele tiver pouco bacilo, se ele for falcibacilar ou óleo bacilar, ele vai transmitir? Vai demorar mais. Muito bem. Exatamente. E o BAR dele pode dar não reagente. Ele pode ter um BAR negativo, mas se aquele exame de escala for para a cultura vai dar positivo. Então os pacientes falcibacilares também podem transmitir tuberculose. Só que o período de exposição é maior. Ok? Então, em pessoas, conceito, em pessoas com tuberculose pulmonar, falcibacilares, cujo BAR for negativo, que tiverem cultura positiva, essas pessoas também transmitem tuberculose. Ok? E em quanto tempo? O contágio vai ser de 400 horas. Aí leva mais um mês, né? 400 horas. Entenderam isso? Sobre contágio? Muito bem. Um indivíduo bacilífero pode infectar, em média, de 10 a 15 pessoas ao ano. É muita gente. Né? E o que é o período de incubação? Já adquiriu o micobactério. O paciente já transmitiu para mim o micobactério. E aí tem um risco de adoecimento. Agora a gente está falando de tuberculose em si. Eu não falei de infecção até agora. Eu falei só de infecção, não de tuberculose. Agora eu estou falando do risco da tuberculose. O risco do adoecimento. Esse risco vai depender de
alguns fatores, mas o principal é o imunológico, é o sistema imune, ok? Depois que a pessoa entrou em contato com o micobactéria tuberculose, ele pode levar, a maioria leva 2 anos, os 2 primeiros anos, para apresentar, se o sistema imune dele não estiver bom, para apresentar a tuberculose, que a gente chama de tuberculose primária, ok? Vou mostrar um gráfico para vocês que alguns pacientes podem não apresentar essa tuberculose primária nesses 2 anos, ok? Uma vez infectada, a pessoa pode adoecer em qualquer momento da vida. Digamos que ela não apresente tuberculose primária, mas esse micobactério não está no pulmão, essa pessoa não está infectada, então em qualquer momento da vida ela pode vir apresentar tuberculose. Vai depender da imunopatogenia deste indivíduo e da relação hospedeiro e paciente e agente. O micobactério, então, ele pode ter 3 desfechos. Depois que a pessoa adquire o micobactério. O primeiro, o controle na porta de entrada. Quem faz esse controle? Imunidade inata. Sistema imunológico do paciente. Imunidade inata. Segundo, doença ativa. Em que período, doutor? Professora, amado, dos nossos alunos? Em 2 anos. Terceiro, tuberculose latente, que é ter a infecção do micobactério, mas não desenvolver a doença. Mas a tuberculose latente pode vir a desenvolver a doença em qualquer momento da vida. Entenderam isso? A pergunta de prova de residência médica, de prova da DIP, ok? E aí, para facilitar o entendimento de vocês, eu trouxe esse gráficozinho aí. Então, o micobactério entra, vai ser englobado pelo macrófago e vai ficar dentro da célula. Lembra que eu falei que ele é intracelular? Ele vai ficar dentro dos macrófagos alveolares, dos alvéolos pulmonares. Vai ter toda a resposta inflamatória, liberação de mediadores, e esses mediadores vão fazer a metaxia de novas células, linfócitos, né? Via natural killer, tem outros leucócitos, e fazem o quê? Eles englobam, eles fazem uma camada protetora em volta daquele macrófago que está infectado, tá? Para tentar eliminar o micobactério. Só que esse micobactério é tão esperto que ele tem um mecanismo muito bom também, enzimático, que vai fazer com que ele consiga se liberar dentro de um vacúolo, que é um vacúolo de lisossomo. Dentro do macrófago, ele se protege ali. E ele não morre. Ele fica dormente, ele adormece, mas ele não morre. E aí se cria em torno, já que o sistema imune inato não conseguiu eliminar ele, então o que o sistema imune fala? Então eu não consigo eliminar, mas pelo menos eu vou fazer uma vigilância dele. Eu vou colocar um monte de soldado aqui, vou englobar ele, vou cercar ele. E essa cercadura é uma cercadura que a gente chama de um granuloma. Então esse é o granuloma. Dentro do granuloma vai ter o micobactério, vai ter as células de macrófagos cheias de micobactério e em volta cheio de células de defesa. Forma fibrina, forma uma calcificação. Isso o paciente pode ficar ao longo da vida dele. Pode nunca ter tuberculose. Ou pode, algum dia, quando esse organismo, quando esse sistema de defesa, essas células não forem suficientes, porque isso não é estático, isso é dinâmico, você sabe disso, né? Então, cada hora tem a mudança das células, as células morrem. Então, em algum momento, que esse sistema de defesa não for suficiente, esses micobactérios vão sair desse granuloma. E quando saem desse granuloma, eles vão produzir infecção ativa. Entenderam isso? Muito bem. Essa passagem aqui pode acontecer no granuloma e o paciente ficar anos em tuberculose latente, ou ele, em algum momento da vida, com baixa imunidade, ele vai fazer tuberculose secundária, a gente chama de tuberculose secundária, ou se a imunidade dele inicial já não for boa, ele já passa direto, sem passar pelo granuloma, já passa direto para a tuberculose primária. Entendido isso? Então, o combate ele começa na porta de entrada, ele segue para a tuberculose latente e para a doença ativa. Aí é um esquema, eu queria, até eu fiz mal tentando fazer um desenhozinho desse daí, mas ficou feio.
Esse daí também não está muito bonito, não, mas ele consegue transmitir a mensagem, né? Então dá para vocês verem, olha só. Porta de entrada, a exposição ao micobactério. Quando o organismo não tem, vai fazer a primeira infecção. Quando o organismo não tem imunidade, 5%, vai evoluir para tuberculose primária. Aqui não forma o granuloma, já passa direto. Se formar, vai ser um granuloma solto, não vai ser aquele granuloma bem organizado. Em quanto tempo, professor? 2 anos. Período máximo de 2 anos, ele faz isso. Ok? E essa forma aqui, como ele é primária, significa que a imunidade não está boa e ele pode fazer, inclusive, formas disseminadas. Neurotuberculose em criança, tuberculose miliar em criança, né? Geralmente acontece nos pacientes, crianças, idosos, pacientes imunossuprimidos e crianças que não têm um sistema de defesa maturo ainda. Aquela formação do granuloma acontece cerca de 90 a 95% dos casos. Então, 95% de todos os casos que entrarem em contato com micobactéria vão formar tuberculose latente, que é a formação do granuloma. Essa bactéria vai ficar latente, vai ficar dormindo. E esses que tinham tuberculose latente, 5% em algum momento da vida dele vai reativar essa tuberculose e vai fazer tuberculose pós-primária. Entendido isso? Muito bem. Professora, como é que é o pós-primário? Pós-primária ou secundária. Tá? Bom, aí aqui está. No pulmão, como é que vai ser a lesão? Na infecção latente, você vai achar só o complexo de Rank, que é a formação do granuloma, mais os linfócitos aglomerados. Na tuberculose ativa, da pós-primária, geralmente acontece isso, quem vai fazer caverna. Na tuberculose primária ou secundária, não pós-primária, ele pode produzir tuberculose miliar. Okay? Até aí entendi. É importante entender isso para eu definir o que é tuberculose ativa e o que é tuberculose latente. Pois, Esse prazo do 2 anos é até 2 anos ele pode pegar, tipo assim, miliar. pode acontecer a partir do momento que a pessoa se infecta. Eu vou me infectar com qualquer tuberculose. Meu organismo vai ter uma resposta imunológica. Até 2 anos, dependendo da minha imunidade, eu posso ou não desenvolver tuberculose primária. Entendeu? Acontece antes. Tem pacientes que é todo mundo suprimido que acontece antes. Por exemplo, paciente HIV positivo com uma avançada imunossupressão do CD4 9200 que entra em contato agora com o bactéria tuberculose. Ele não vai esperar 2 anos para produzir uma doença. Ele vai evoluir tuberculose. Ok? Então, depois de 2 anos, ela já é classificada como secundária. Após 2 anos, se ela não evoluir com tuberculose, significa que ela entrou em estado de latência. Né? Aí, se ela é latente, ela já vai ser considerada posterior como secundária. Mas como é que você vai classificar se é primária ou secundária? Primeiro, a tuberculose que acontece em crianças, principalmente menores de 5 anos. Você vai dizer que é primária. Em algum momento ela adquiriu aí, tem menos de 2 anos que ela adquiriu. Né? E o segundo é, aquele paciente é um lorde americano, europeu, que nunca entrou em contato, nunca veio no Brasil para entrar em contato com micobactéria tuberculose, nunca entrou em contato com micobactéria tuberculose, os indígenas isolados, nunca entrou em contato com micobactéria tuberculose. E aí, no momento que começa, aí eu posso pensar que é primário. Então, eu tenho que avaliar muito bem a história do paciente. No geral, no Brasil, é difícil a gente determinar a tuberculose primária. Por que é difícil? Porque é um país com alta carga da doença, com alta carga de incidência, tanto da tuberculose quanto da tuberculose associada ao HIV. Então, é difícil a gente prever, para dizer, será que esse paciente nunca entrou em contato com micobactéria tuberculose há mais de 2 anos? Né? Então, a gente sempre tem que avaliar muito bem isso. Em relação aos pacientes que têm TB latente, ele faz o tratamento de TB latente. Que é o tema da próxima aula. Aí a pessoa continua exposta, por exemplo. Na próxima aula a gente fala isso, daqui a 30 minutos. Eu vou Oi? O granuloma no raio-x ele vai aparecer. Isso. O granuloma vai aparecer no raio-x como complexo de Rankin. O que é o complexo de Rankin?
É o granuloma é o plexo de Golgi. É o granuloma associado com os linfócitos calcificados. Aí faz um nódulozinho do pulmão. Que geralmente ele é periférico ou ele pode estar associado com os gânglios mediastinais. A gente vai já mostrar para vocês, tá? Já falo de tuberculose latente, tá? Pensar em tuberculose. Como é que a gente vai pensar? Pensar em tuberculose ativa, né? Eu vou ter que fazer uma boa anamnese. A gente já acabou de fazer aqui para saber se é primário, secundário. Vou ter que fazer uma boa anamnese de sintomas da tuberculose. Vou ter que examinar esse paciente. A informação no exame físico é valiosa. Quais são os fatores que vão influenciar? Eu tenho que avaliar se esse paciente ele tem HIV, se ele é um diabético, se ele tem lúpus, ou se ele tem uma outra doença imunossupressora, se ele usa de forma crônica corticoide. E aí eu vou fazer o diagnóstico clínico, radiológico e laboratorial. Ok? No diagnóstico clínico, a tuberculose ela pode ser pulmonar, só dos pulmões, ou ela pode ser extrapulmonar, quando acontece em outra parte do corpo que não seja nos pulmões. E ela pode ser ambas, pulmonar e extrapulmonar. Professor, eu não entendi. Como é que uma tuberculose extrapulmonar, ela não faz tuberculose no pulmão, mas eu sei que o bactéria passou pelo pulmão? Alguém sabe responder isso? Uma tuberculose extrapulmonar. Ela é só extrapulmonar, ela não faz tuberculose no pulmão. Alguém sabe me responder isso? A imunidade? A imunidade. Mas o que acontece lá no pulmão? Ele não tinha que fazer uma tuberculose no pulmão? A imunidade Mas dele aí estava não boa. está O micobactério não está no pulmão? Sim. Mas aí tem que Mas ele migrou. Migrou. Ele migrou como? Fiz. Fisiopatogenia. Então tem que ler isso. Vamos lá. Ele migrou, tem que ler para entender. Não é questão de prova, mas tem que ler para entender. Como é que ele migrou? Imunidade. Tem o granuloma lá, né? Baixa da imunidade, o granuloma se desfez. O que está mais perto aqui? Ele pode fazer infecção por contiguidade com o próprio pulmão, ou ele pode cair aonde? Nos vasos linfáticos e vaso sanguíneo. Se cai no vaso linfático, qual é que ele treina primeiro? Os gânglios. Os gânglios. Aí faz a tuberculose pulmonar. E no pulmão? Não fez lesão no pulmão. Foi direto para os gânglios. Entenderam isso? Mas ela pode ter ambas. Ela pode fazer lesão no pulmão e pode ir para o gânglio. Aí por isso que ela é ambas. Pulmonar e extrapulmonar. Entenderam isso? Que a tuberculose ela pode ser só extrapulmonar. Outro exemplo de tuberculose extrapulmonar se comprometeu o pulmão. Caiu no vaso sanguíneo, circulou o corpo e foi para o cérebro. Neurotuberculose. Principalmente em crianças. Né? Devastador. Anos e anos, muitas crianças morreram por tuberculose. Entendido isso? Vamos começar a estudar cada uma delas. Preste atenção, isso tem no material que vocês vão adquirir. Já está com vocês, eu acho. Lá no processo. Então, a tuberculose pulmonar pode ser primária. No nosso fluxograma, quantos por cento acontece? 5%. Tuberculose primária acontece em qual período? Do momento da infecção até 2 anos, ok? E também relacionada com a imunidade. Acontece mais em crianças, principalmente menores de 5 anos, sistema imunológico frágil. A tuberculose vai se instalar em período de 2 anos e ela acontece seguido ao primeiro contato. Ou seja, o paciente nunca teve contato com tuberculose. Né? Qual é o nome daquele príncipe lá da Inglaterra? Aquele chique Zé que veio para a praia, Botafogo, William. William, né? William. Não, é o irmão dele, não é o rebelde. É o rebelde, né? Esse é o rebelde, não é o rebelde? É o rebelde que eu tô falando. Pois é. Então ele nunca teve fácil. Beleza. Teve contato com bactéria na tuberculose lá na Inglaterra? Não. Lógico que não. Então ele veio para o Brasil, veio tomar uma água de coco lá na praia de Copacabana. Não veio para Manaus, porque Manaus é o primeiro lugar em tuberculose, né? Mas foi para o Rio de Janeiro, para o segundo lugar em tuberculose. Então ele pode ter saído daqui comigo bactéria tuberculose, infectado. Ok? Como ele é príncipe, a unidade é boa, não vai sentir sintoma nenhum. Mas ele vai fazer uma infecção. Se essa infecção passar dos 2 anos, ele pode justamente ter uma tuberculose
ser primário. Mas esse é um caso, que se ele adoecer do pulmão no período de 2 anos, eu vou olhar para ele e vou dizer, isso é tuberculose primária. Entenderam? Eu dei um exemplo chulo, mas só para vocês terem ideia que a tuberculose primária é quando acontece o primeiro contato com o micobactério e a imunidade do paciente não foi suficiente e desenvolveu tuberculose no período de 2 anos. Entendido? Como é que ela se caracteriza? Ela é insidiosa, mas ela também vai apresentar o paciente, principalmente criança, vai ficar irritada, vai ter febre, pode ter sudorese noturna, os mesmos sintomas de uma tuberculose. Porém, como acontece mais em criança, tem a história da irritabilidade. Aqui, a tosse não vai ser importante e nem sempre vai estar presente. No exame físico da criança vai ser inexpressivo, da criança ou do adulto. Ou seja, a ausculta pulmonar, ela pode estar normal. E olha o que está a característica radiológica dela. Vai ter um linfonodo grande aqui, tá? Que é o complexo de Golgi, só que aqui mais inflamado. Linfadenomegalia mediastinal e lá, sendo representada pelo alargamento, vai alargar aqui os pulmões, né? Porque vai instalar o linfonodo aqui, nessa região do hilo, tá? Pelo complexo de Golgi. Mas também pode apresentar consolidação, opacificação, unilateral, bilateral, vai depender da resposta. E também pode produzir um aspecto micronodular, nos casos de imunossupressão grave, fazendo miliar, fazendo também miliar. Aqui é um outro aspecto radiológico de uma tuberculose primária. Vê que é o raio de uma criança, né? Então, olha só, complexo de Golgi e a condensação na base. Ok? Entendido até aí? Muito bem. E a tuberculose pulmonar pós-primária? É aquela que o paciente respondeu, teve um sistema imunológico inicialmente responsivo, ok? Porém, o micobactério que estava adormecido, ele foi reativado. Então, é uma reativação do granuloma, do foco infeccioso. A idade, geralmente não vai ser em criança, vai ser mais comum, pode ser de qualquer idade, mas vai ser mais comum adolescente e adultos jovens, ok? Passando já na fase da criança, tá? Característica principal, os sintomas clássicos da tuberculose. Sintomas clássicos da tuberculose vai estar aqui dentro da tuberculose pós-primária, ou tuberculose também chamada tuberculose secundária. Tosse, que vai ser o sintoma mais importante. Inicialmente ela pode ser seca, pode se tornar produtiva. Quando ela for produtiva, ela pode ser purulenta, mucoide, com ou sem sangue. Febre vespertina. Essa febre não é uma febre alta, vai ser menor ou igual a 38, 38,5. A sudorese e a anorexia são duas informações importantes que o paciente traz. Quando a gente vai auscultar o paciente, tá? O murmúrio pode estar diminuído, mas chama a atenção quando o paciente tem caverna de um sopro, que é o sopro anfórico, ou sopro tubário. Já ouviram isso em algum paciente? Mas já ouviram falar na pneu do sopro tubário? Não. É como se você fosse um som de uma garrafa. Deixa eu ver, tem uma garrafa aqui? Qual é o nome? Faz isso, abre a boca dessa garrafa e imita o sopro anfórico aí. Isso, vai. Entenderam? Então é isso que vocês vão escutar. Repete de novo, São Paulo. De novo, São Paulo. Entenderam? Quando você estiver escutando o paciente, você vai escutar isso. Como se você estivesse soprando numa garrafa. Isso é um sopro anfórico ou um sopro tubário. Acontece aonde, professora? Aonde tem caverna. Tá? Pacientes que fazem caverna. Lesão de caverna. Então, assim, esse quadrinho até para o Ministério da Saúde, para vocês pensarem em tuberculose. O paciente que tem tosse, sono noturno, cansaço, falta de apetite, dor no peito, perda de peso, febre. Seu sintoma da tuberculose. Abro parênteses para dizer que nem todos os pacientes vão apresentar todos esses sintomas, entenderam? Então, avalie 1, 2 desses sintomas e já pense em tuberculose, já comece a pensar em investigar. Opa! Mas a gente pode dizer que
paciente com essa clínica, a gente pode estabelecer que ele tenha esse contato há pelo menos nos últimos 2 anos. Aqui é pós-primário, já é mais de 2 anos. Se ele aprendeu nessa clínica, ele quando fez esse contato há Mais de 2 anos. Exatamente. Porque ele está falando da pós-primária. Não misture. Tá? Tu lembra que na primária a tosse não era importante? Na pós-primária ela é. Entendeu? Ele não teve esse contato recente, né? Não. A mãe chega com a criança e diz assim, doutora, ela não está tossindo. Mas ela está tendo febre, ela está irritada, toda noite ela fica como se fosse assim, molhada. Aí eu vou pensar em quê? Na primária. O príncipe Harry, não tem tosse não, mas eu tenho febre. Aí vai investigar febre para lá para Manaus, que a doutora Rossana vai fazer investigação de tuberculose. Entenderam isso? Na primária a tosse não é importante. Por quê? Porque a primária ela pode produzir quadros mais disseminados. Aqui, a tosse é a mais importante. Tá? O paciente com esses sintomas, com essas características, principalmente no Brasil, principalmente em Manaus, que tem tuberculose em toda esquina, é tuberculose pós-primária. Ok? E aqui vem, deixa eu ver se eu está aqui, ó. As manifestações radiológicas são múltiplas, tá? No paciente que consegue fazer uma defesa imunológica boa, ele pode produzir processo inflamatório, ele vai produzir caverna. O caverna, principalmente o pulmão direito, e o local mais frequente é ápice do pulmão direito, porque é o local que tem mais oxigênio. Lembrar que esse bactério ele é aeróbico. E ele prefere os pulmões. Não, depois eu vou. Porque senão eu não consigo. Aqui, outra lesão que é importante na pós-primária são as lesões, lembrando do raio-x que eu mostrei na aula de pneumonia, são as lesões globais. E quando acontece pneumonia no lobo superior, a gente vai ter que fazer diagnóstico de tuberculose. Aqui é uma lesão que não está bem em ápice, mas é uma lesão de caverna. Então, alguns pacientes, os pacientes imunossuprimidos podem fazer qualquer manifestação radiológica. Os pacientes que vão fazer manifestação radiológica com caverna é porque eles produziram mais processo inflamatório, tá? Deixa eu terminar esse slide aqui. Tá, vamos voltar aqui porque teve dúvida na primária. Vamos lá, quem tem dúvida na primária? Qual é a sua pergunta? Essa questão do logo, que era mais feio, Não, mas pode acontecer em qualquer logo, mas ele pode fazer lobar, tá? A consolidação, ela geralmente é segmentar na pós-primária, tá? Mas ela pode ser miliar no primário, ela pode ser miliar, dependendo da comunidade do paciente, tá? Aqui nessa imagem que está perguntando, ela é basal, ela está fazendo uma infusão basal, mas olha aqui no híbrido, aqui mais superior, perto, próximo do híbrido, lembrar que isso é uma raio-x de criança, tá? Então aqui você não consegue visualizar muito bem o ápice desse raio-x. Era essa a sua dúvida? Mais uma dúvida? Tá. Radiologicamente, não tem como você dizer que é uma tuberculose primária ou uma tuberculose secundária, ok? Por quê? A tuberculose secundária também pode fazer infiltrado, opacidade global. No geral, a tuberculose primária não vai produzir caverna. Por quê? Porque na tuberculose primária o paciente está imunossuprimido, não vai fazer caverna, não vai ter processo inflamatório para produzir caverna. Ok? Na primária. No geral, na primária, por conta da imunossupressão, pode acontecer a tuberculose miliar, que é a tuberculose imunar. Entenderam isso? Está claro? Revisando tuberculose pós-primária ou tuberculose secundária. No geral, população geral, em algum momento, baixou a imunidade por alguma coisa, um aluno de medicina se estressou por causa do prova de TIP, ou por causa do prova de ENAD, meu filho está se estressando por causa da OAB. Então, em algum momento se estressa, cai a imunidade e produz a
libera o granuloma e vai produzir uma tuberculose ativa. Não significa que aquele indivíduo é de total imunossuprimido. Ele teve algum momento de imunossupressão que pode ter sido temporário. E ele vai produzir tuberculose, e se ele produzir tuberculose, ele vai produzir tuberculose com caverna, com processo inflamatório no pulmão. Então ele vai ter mais lesão, vai ter mais lesão lobar, vai ter mais caverna, principalmente apical, tá? Diferente daquele paciente que tem um HIV e que baixou a imunidade prolongada, que mantém aquela imunossupressão prolongada. Aí esse paciente vai se comportar imunologicamente como tuberculose primária. Entenderam? Então ele pode apresentar qualquer manifestação radiológica. Raramente ele vai apresentar caverna, pode apresentar tuberculose miliar, tá? Então a tuberculose miliar, ela não é patognomônica da tuberculose primária. Ela pode acontecer na primária e pode acontecer também na secundária, dependendo da imunidade do paciente. Ficou claro? Muito bem. Então, é dela que a gente vai falar agora. Tuberculose miliar. O que é a tuberculose miliar? Lembra que o micobactério está lá no pulmão e que ele pode disseminar quando lesa o granuloma, ele pode, por contiguidade, fazer uma lesão no pulmão, ele pode cair na circulação sanguínea e no vaso linfático. Quando cai na circulação sanguínea, esse micobactério fica passeando no corpo todo. Então ela vai se disseminar de forma hematogênica. Quando ela volta, quando o sangue volta para o pulmão, carregando esse micobactério, ele vai se espalhar no pulmão de forma bilateral, como se fosse um chuveiro, de forma bilateral, nos dois pulmões. E lá a característica vai ser um infiltrado do interstício pulmonar. Então vai ser um infiltrado intersticial. Ok. Porém, esse infiltrado, quando ele é miliar, ele vem junto com micronódulos. Ele faz vários pontinhos de macronodulações ou de micronodulações. Ok? Então, o que se refere a tuberculose miliar? Se refere a tuberculose disseminada por via hematogênica que vai apresentar um aspecto radiológico pulmonar específico. Tanto pode acontecer na forma primária quanto na forma secundária. É a forma mais grave da doença, porque ela se disseminou. E ela vai se disseminar não só passando pelo pulmão, ela se dissemina e vai pegar o fígado, os rins, ok? Vai disseminar. E pode até para o sistema nervoso central, tá? Corresponde a pacientes imunossuprimidos, PV-HIV, ou seja, pessoa vivendo com HIV em fase de imunossupressão avançada. A apresentação clínica pode ser aguda ou subaguda, mais frequente em crianças, adultos jovens aqui, imunossuprimido, faltou aí uma vírgula, imunossuprimido. Pode apresentar-se como doença crônica em idosos, tá? Ou então pode se apresentar como um único sintoma de febre de origem determinada, sem apresentar tosse ou mais nenhum outro sintoma. No geral, os sintomas são febre, astenia, emagrecimento, a tosse pode ocorrer em 80% dos casos. Entenderam o que é tuberculose miliar? Aqui é uma imagem radiológica da tuberculose miliar em criança. Olha esse aspecto radiológico aí. Múltiplos e pequenos nódulos. Isso a gente chama de micro, porque são pequenos nódulos, chama de micro. Micronódulos, tá? De distribuição difusa, característico do padrão miliar em paciente com tuberculose miliar. Teve dúvida nessa imagem radiológica? Faz o comentário. Está claro agora? Muito bem. Já passamos pelo clínico, radiológico já se tem alguma coisa, agora vamos avançar. A ausculta é característica ou não? A ausculta? Não. A ausculta da tuberculose miliar não é característica. Às vezes ela é até normal. Muito bem. Para reforçar, aí é um quadrinho do Ministério da Saúde, para lembrar para vocês, pensar em tuberculose, paciente com mais de 3 semanas, porque é uma doença crônica, mas lembrar que aqueles casos de imunossupressão ela pode acontecer de forma subaguda ou até aguda como na tuberculose miliar. Os sintomas são esses que a gente já falou. Das imagens radiológicas, prefere o ápice pulmonar,
lembrar sempre de fazer diagnóstico diferencial de pneumonia lobar superior, o aspecto, e principalmente imunossuprimido, comprometimento bilateral, micronodular ou macronodular, tá? Mas ela pode, inclusive, evoluir com cavernas associadas a ácido. Aqui nessa imagem, não está dando muito para ver, mas tem uma caverna ali. Aqui no desenho de imagem até parece caverna. Não sei se vocês conseguem visualizar aí na televisão. Aí no desenho de imagem parece uma caverna, e aqui também, por essa região, aqui parece uma caverna. Então, você teve dúvida nessa imagem? É um paciente muito suprimido, você não tem certeza se é tuberculose? Peça uma cura. Tá? Muito bem. Padrão ouro. Aqui, oi? Padrão ouro, esse exame. Padrão ouro da tuberculose é cultura. Não existe raio-x padrão ouro, entendeu? Porque esse raio-x pode ser qualquer coisa, inclusive na neoplasia. Tem câncer que faz infiltrado broncogênico, que faz essa imagem. Então, a mesma imagem. É, exatamente. Tem câncer, tem um paciente meu que veio para investigar tuberculose com um padrão parecido com esse. Infiltrado broncogênico. E era um câncer. Entenderam? Então, não existe padrão ouro no exame radiológico para tuberculose. Existe assim, pensar em tuberculose por causa desse padrão. Aí eu vou investigar. Ok? Aqui, só para mostrar a diferença do macronódulo e do micronódulo. Aqui, vê que mais albuminuoso, mais grosseiro, e aqui o padrão mais afinado. Né? Tanto acontece macronódulo quanto micronódulo na tuberculose biliar. Tá? Nas infecções fúngicas acontecem também, principalmente com plasmose, e em neoplasias vai acontecer mais de macronódulos. Tuberculose pulmonar, tá claro? Então, tuberculose pulmonar ela pode ser primária, pós-primária, biliar, que ela faz seminado e volta para o pulmão, com aspecto radiológico. E a tuberculose extrapulmonar? Existem várias, mas aí estão as principais. Da pleura, empiema pleural. Lembra que ela vai para a pleura por contiguidade. Empiema pleural também, já está lá na pleura, faz aquele processo encarcerado do líquido pleural e que forma ali um abscesso. Tuberculose dos gânglios, ganglionar periférica ou ganglionar intratorácica, e até mesmo intraabdominal, cai na circulação dos vasos linfáticos. Meníngea é circulação sanguínea, vai direto para o cérebro. Pode ter pulmonar e meníngea, pode ser só meníngea. Pericárdica, ela geralmente não vem junto com tuberculose no pulmão, a pericárdica. Ela pode vir associada com tuberculose pleural, mas raramente ela vem junto com tuberculose pulmonar. E a TB óssea, ela pode ou não vir associada com o pulmão, mais comum vai ser na coluna, tá? Aí aqui eu trago alguns dados só para vocês lembrarem, mas vocês vão dar uma revisada nesses diagnósticos. Ó, aqui vê que tem uma obstrução do seu coxofrênico, e aí você vai lá em cima e vê uma imagem sugestiva de caverna. Né? Olha bem, aqui na imagem não dá para ver muito bem, mas se passar um pouquinho dá para você ver, filtrado aplicado. Então pode ser tuberculose pulmonar e pleural. Aqui é um empiema, né? Viu que ele fez o derrame pleural e aí ficou encistado. Esses casos a gente só consegue definir com tomografia. Aí a gente até perguntava na semana passada, drena ou não drena? Nesse caso aí vai ter que drenar, né? Porque está a coleção de pulsos, então vai ter que drenar, não tem jeito. Né? Se fosse só líquido, só com toraxentese resolvia. E mesmo com a toraxentese, ele pode ser refazer, né? O líquido na tuberculose pode ser refeito. Ok. E agora, professor? E com esse material, o que a gente faz? Sempre, quando você tiver oportunidade na tuberculose extrapulmonar de mandar o material para o laboratório, mande. Tuberculose da pleura, toraxentese, manda o líquido pleural para o laboratório. Tanto ele vai fazer a análise desse transudato ou exudato. Na tuberculose, característica de exudato. Tem mais proteína, tem mais DHL, né? Se fizer o ABA também, do líquido pleural, ele ajuda a definir. Assim como a pesquisa do BAR, do pré-cháptico molecular e da cultura desse líquido pleural. Se for empiema, drenagem desse empiema, mandar material para o laboratório. Não esqueçam disso. Se na tuberculose extrapulmonar, quando você tiver condições de mandar o material para o laboratório, você mande. Aqui é o caso da CONAT dermatologia, a tuberculose ganglionar. A tuberculose ganglionar, ela pode também se caracterizar como tuberculose cutânea.
se ela forma escrofuloderma. O que é o escrofuloderma? Alguém sabe me explicar? Olhando essa imagem, o que está acontecendo aí com esse gânglio? Primeiro ele faz um abscesso. Esse abscesso no gânglio, o gânglio abscetado, ele vai fazer uma fistulização para a pele. Então ele faz tuberculose do gânglio e tuberculose para a pele, através de uma fístula, que a gente chama de escrofuloderma. E essas fístulas, a gente considera isso como tuberculose do gânglio. Tá? Então a tuberculose, ela pode ser ganglionar e se fizer escrofuloderma, pode ser cutânea. Okay? Muito bem. Aí o que o médico fez? Punção. Punção aspirativa. Se for um abscesso grosso, pode usar a agulha grossa. A agulha fina geralmente não vem nesse tipo de abscesso. Geralmente, o que eu vou fazer com esse material? Laboratório. Vou mandar fazer pesquisa de BAR e o teste rápido molecular. Nessa revista, esse caso aí foi produzido, mandando esse material para fazer o teste rápido molecular e para a cultura. Tá? Sempre quando a gente tem oportunidade, mandar para a cultura. Tá bem? E aí confirmou a tuberculose. Trata a tuberculose, acompanha tuberculose ganglionar. É difícil de tratamento para poder ter uma absorção adequada dos antibióticos, até esse antituberculostático chegar nesses gânglios, né? Principalmente nos pacientes com HIV. Eles refazem. Quando começa a melhorar a imunidade, eles fazem uma síndrome, vocês vão ver isso na aula de HIV, faz o IRIS, que é uma síndrome da resposta inflamatória. Ou seja, recupera o CD4, quando ele começa a recuperar o CD4, ele faz inflamação. Aí o gânglio, em vez de melhorar, ele piora. E você tem que tratar. E paciente que está 1 ou 2 anos com tuberculose ganglionar. Em relação à tuberculose, paciente com imunossuprimido com HIV, a principal extrapulmonar é do gânglio, é a ganglionar. Na população geral, a extrapulmonar principal é pleura, que é a ramo pleural. Okay? A tuberculose meningite, geralmente, ela vai se caracterizar como uma meningite basal, com produção de muito muco aí, né? Muito exudado. E a característica da tríade da meningite, só que aqui é uma meningite de forma mais crônica. E pode ser subaguda também. Febre, cefaleia, rigidez de nuca, a criança, né? Geralmente quando as crianças, a mãe vai achar que é um psicólogo, então prestar atenção nisso, tá? Clinicamente ela pode ser subaguda ou crônica. Existem diferenças, inclusive está escrito lá no material que vocês vão receber, quais são as manifestações clínicas da subaguda, qual a característica principal, e na crônica. Na crônica ela tende a ter mais comprometimento dos pares cranianos, tá? Então observem isso. Na subaguda ela vai se comportar mais como meningite, como processo inflamatório, como uma meningite basal exudativa. Okay? Aqui, ó, é uma imagem que eu dei uma foto dessa revista da Anatômica da Unicamp. É uma revista só de anatomia patológica, legal. Tem casos clínicos, muito bom. E aí ele mostra essa imagem, o exudado, aqui, ó. Ele não consegue nem ver as artérias, né, as basilares, por causa desse exudado. Então ele faz esse exudado purulento, né? A meningite tuberculose, ela faz isso. E a mais frequente, mais comum, é basal, é um infiltrado basal. Tá? Muito bom. A tuberculose extrapulmonar pericárdica, como eu já falei, ela pode acontecer. O paciente vai apresentar dor torácica, pode ser já, pode ocorrer em manifestações gerais, como emagrecimento, febre, tontura, edema inferior, tá? Dor no corpo direito, pelo aumento, que faz uma congestão hepática na realidade, tá? Não é colestase, é congestão mesmo. Pode ter, inclusive, ascites, os casos graves, né? Raramente vai ter sinais de tamponamento cardíaco. Por quê? Porque ela é mais de evolução crônica. Como ela é mais crônica, aquele líquido vai aumentando levemente, ele não aumenta bruscamente, como um tamponamento cardíaco, né? Tamponamento é um líquido que faz pressão no coração, mas o derrame pericárdico mais volumoso, né? Que acaba controlando o coração. Muito bem. Simultaneamente pode acontecer com tuberculose pleural. Aqui você vê, né? Pericárdio, e aqui é o aumento dessa cápsulazinha, né? Pericárdio, tem líquido. Entre o músculo e o pericárdio, tem líquido aí, tá? O que tem que fazer? Quando eu vou no migrante, dá para fazer uma sintese, né? Pericárdio sintese. Quando tem crônico, esse líquido não é definido,
o diagnóstico, o paciente já tratou e não respondeu, aí você pode fazer biópsia no pericárdio, tá? Mas aí é mais uma pericárdio sintética que a gente consegue definir o diagnóstico. Professora, como é que eu vou suspeitar dessa TV? Dor torácica nessa região, tá? É igual as dores torácicas, não sei se vocês souberam de algum caso, algum amigo que teve Covid com pericardite. Eu tive 3 alunos da minha turma que tiveram Covid, né, com pericardite. Né? Eles tinham dor. Foi uma dor insuportável, clássica. Mas é uma dor em punho, é uma dor em punho que é na região precordial. Então, o que ele via dor? Quando o paciente coloca o peito para baixo. Né? Então, essa dor pericárdica é a mais comum. Aí tem a associação, a história, a tosse seca, e vai fazer o exame, vai fazer um raio-x, não mostra muito bem, vai mostrar o aumento da área cardíaca, o que vai definir melhor vai ser um ecocardiograma, né? Ou uma tomografia, tá? A tomografia também ajuda. Muito bem. A tuberculose óssea, ela, graças a Deus, ela é mais rara, mas ela acontece aí cerca de 10 a 20% das lesões pulmonares na infância, tá? Pode acontecer na vida adulta. Atinge principalmente a coluna, mas as grandes articulações também podem ser comprometidas por tuberculose, tá? A chamada de mal de Pote, que é a tuberculose da coluna, ela é responsável por 1% dos casos da tuberculose óssea. E 50%, aliás, ela é responsável por 1% dos casos da tuberculose extrapulmonar, e 50% da tuberculose óssea é mal de Pote, tá? Então, incomumente, ela vai afetar, aliás, comumente, a coluna torácica, baixa, passando para lombar. Eu tenho uma foto aqui para mostrar para vocês. Aqui, raio-x, esse raio-x dá para a gente ver a posição ali, né? D11, D12, aqui é a ressonância, dá para ver melhor. Aqui tem um laudo, isso aqui é da revista de reumatologia, paciente acompanhando o ortopedista, manda para o reumatologista, achando que é uma doença reumática, e no final dos contos é uma tuberculose óssea. Agora deu 10,5. Agora tá bom, mas a gente está terminando essa parte do protocolo de vocês. Então, o que a gente vai ver, principalmente nessa lesão aqui? Gente, presta atenção. Uma coleção lobulada, vê aqui essa imagem, tá? E é difícil o tratamento e é difícil o acompanhamento. Por quê? Quando você não consegue fazer a biópsia dessa lesão, você fica com o diagnóstico empírico, só pela característica da lesão, pela anise óssea que mostra aí e por essa lesão avalada. Aí você começa o tratamento. Esse tratamento é 1 ano de tratamento, tá? E professora, isso daí é mais comum em adulto ou em criança? Mais comum em crianças, mais adultos podem ter. Adultos podem ter, tá? Mais comum em crianças e adolescentes com imunossuprimido. Aquela fase ainda da adolescência, que o paciente não está estabilizado imunologicamente, pode acontecer, tá? E aí você trata 1 ano e pode ser tuberculose, pode ser um câncer, né? Então você tem, quando tiver a oportunidade de fazer biópsia, é o ideal. O ideal é fazer biópsia. Bom, continuando ainda, aqui são outros exames que a gente vai poder pedir para ver a tuberculose, né? Então olha só, a gente fechou, vou passar a frequência para vocês. A gente fechou agora o diagnóstico clínico e radiológico de tuberculose. Outros exames que a gente pode solicitar para a tuberculose extrapulmonar, né? Além do raio-x, da tomografia, a ultrassonografia, quando tem derrame pleural, o ecocardiograma, quando tem suspeita de tuberculose pericárdica, a punção lumbar para avaliar o líquor, quando tem suspeita de tuberculose meningia, a toracocentese, quando tem líquido pleural, e as biópsias. Biópsia, né, da pele, biópsia do gânglio. Então, o que vocês puderem fazer para estar colhendo material? O padrão ouro do diagnóstico da tuberculose é o isolamento do agente na cultura. Tá? Outro padrão que atualmente de 2015 para cá, que a gente tem usado, o teste rápido molecular. Porque o teste rápido molecular ele é bem específico. Além de ele ser bem sensível, ele é bem específico. Quase que 99% de especificidade. Então, se no teste rápido molecular diz
Tem tuberculose? Então é porque é tuberculose, tá? Muito bem. Então, aqui é o exame direto. A baciloscopia, o encontro com a gente no exame direto, não é padrão ouro. Por que não é padrão ouro? Lembra que eu falei de outros micobactérias? Do complexo repetir essa tuberculose? última frase? A baciloscopia não é o quê? A senhora está falando muito rápido. É porque vocês precisam estar conectados comigo. Vamos lá. Então, Cara, entrando e saindo, vem, não nossa, estão conectados todo sempre mundo. nenhum. Então, bora lá. Vamos lá. Exames laboratoriais para o diagnóstico da tuberculose. Baciloscopia. O que é a baciloscopia? É o exame direto. Esse exame direto pode ser do material do escarro, do líquido pleural, do abscesso. É um exame direto. Ele vai encontrar o quê? Vai receber a coloração e vai encontrar o bacilo álcool-ácido resistente, o BAR. Só que ele não é padrão ouro. Por que ele não é padrão ouro? Porque outros micobactérias podem surgir aqui. Principalmente o micobactério do complexo AVE. E aí não ser tuberculose. Ok? Então por isso que o ideal é, eu vi aqui, eu visualizei, eu estou autorizado a iniciar tratamento? Estou. Eu vou avaliar clinicamente, radiologicamente, e esse resultado dizendo que eu vou iniciar o tratamento. Mas eu vou mandar para a cultura, porque o padrão ouro é a cultura. O que é o padrão ouro? É que ela fecha. É tipo assim, matou a cobra, mostrou o pau que matou a cobra. Entenderam isso na frase? Então, eu estou dizendo que tem tuberculose e eu mostrei a cultura com a tuberculose positiva. Esse é o padrão ouro, fechou. Outro exame que a gente considera também padrão ouro, que está aí mundialmente 2014, 2015 para frente, é o teste rápido molecular. É um kitzinho que você coloca a amostra clínica aqui, ele vai ser lido num cartucho, e esse cartucho vai ser colocado numa maquininha de leitura e vai dizer, aqui tem, por um sensor, micobactéria tuberculose. E ele ainda diz, aqui tem micobactéria tuberculose que é sensível à rifampicina. Ou ele diz que é resistente à rifampicina. Então ele tem essa característica. Então esse é um exame importante que todos devem saber que existe, porque ele também é o padrão ouro. Inclusive os fluxogramas de investigação da tuberculose, todos estão incluindo o teste rápido molecular. Entenderam? É importante esse fluxograma, parece que você já está cansado de tomar atenção no que eu estou falando, mas isso é questão de prova. Esse fluxograma do diagnóstico da tuberculose, eu parto da clínica, aí o paciente tem tosse 2 semanas, 3 semanas, suspeito de tuberculose, eu vou solicitar baciloscopia, 2 amostras. Ou o teste rápido molecular, 1 amostra. Quando eu tiver o teste rápido molecular, eu não preciso de baciloscopia. Quando eu não tiver o teste rápido molecular, eu vou precisar de 2 amostras da baciloscopia. Ok, foi positiva, eu vou dizer, eu vou notificar que é tuberculose e vou iniciar o tratamento para tuberculose, preferencialmente supervisionado, e vou solicitar o teste do HIV, que inclusive no item 9 tem lá, solicitar diagnóstico da infecção do HIV em paciente com tuberculose. Então, é protocolar, é mandatório. Se for negativo, eu vou reavaliar os sintomas e a imagem, ok? E vou continuar a investigação se realmente for sugestivo de tuberculose. Dentro do manual de vocês, tem esse fluxo aí, que é suspeitei de tuberculose ou pulmonal laríngea, já vou solicitar do escarro o teste rápido molecular. Lembra que eu falei que ele disse se é resistente ou sensível? O teste rápido molecular foi positivo. Aqui a gente disse que ele é detectado. Ele foi detectado. O paciente tem tuberculose. Aqui ele chega a ser padrão ouro, porque ele é específico e sensível para a tuberculose. Estou pronta para iniciar o tratamento desse paciente. Aí eu verifico o quê? Ele disse se tem resistência. Foi detectada resistência à rifampicina ou não? Ou a resistência foi não detectada? Se a resistência foi não detectada, eu já solicito a cultura, na realidade, quando eu solicito o exame já peço logo,
o teste de sensibilidade para confirmar se realmente está tendo resistência e inicia o tratamento. Se a resistência foi confirmada, eu também vou solicitar futuro o teste de sensibilidade e vou encaminhar para o serviço terceirizado que tem esse medicamento específico para resistência. Entenderam isso? Se esse micobactério, se esse teste molecular de isómero não foi detectado, ok, mantém os sintomas é sugestivo de tuberculose? Se sim, eu vou continuar a investigação. Vou continuar solicitando cultura, teste de sensibilidade, eu continuo com a investigação. Se não, eu vou excluir o diagnóstico. Entenderam isso? Está claro? Muito bom. O tratamento é um tratamento que idealmente deve ser supervisionado. A gente utiliza um tratamento de esquema básico para todas as tuberculoses pulmonar e extrapulmonar. O tratamento deve ser por 6 meses, vírgula, exceto para tuberculose meníngea e óssea. Tuberculose meníngea e óssea, o tratamento deve ser para 12 meses. Entendido isso? Muito bem. Quais são os esquemas? RHZE, rifampicina, o H de isomiazida, o Z de pirazinamida e o E de condutor. Ok? Existem várias nuances sobre esse tratamento. Quando é criança, faço dessa forma. Quando tem doença renal, faço dessa forma. Quando é hepatopata, faço dessa forma. Não quero que vocês se percam nisso. Eu quero que vocês foquem o tratamento geral. O tratamento geral é esse aqui. Nós vamos fazer 2 fases. É importante saber essas fases. Uma fase a gente chama de indução terapêutica, que são 2 meses. E a outra fase que a gente chama de manutenção, que são 4 meses. Total, 6 meses. Na indução terapêutica, a gente vai usar as 4 drogas. Rifampicina, isomiazida, pirazinamida e ethambutol. Não vamos cobrar na prova peso. Isso aqui é um quadrinho que tem um livrinho de bolso em qualquer ambulatório daqueles tuberculose. Você faz o cálculo pelo peso do paciente. Ok? Essas 4 drogas você vai fazer por 2 meses. Ao término do 2º mês, entrando para o 3º, você vai diminuir 2. Vai ficar só com 2. Quem é que vai continuar com você? Com o tratamento? Rifampicina e isomiazida. Por mais 4 meses. Entenderam? Sucintamente, eu faço 6 meses de rifampicina e isomiazida e os 2 primeiros meses eu associo pirazinamida como forma. Fechou? Ah, professora, e se for 12 meses? No caso de tuberculose meníngea, o período da indução é o mesmo. São 2 meses de indução, com a rifampicina, isomiazida, pirazinamida e ethambutol. E os 10 meses, para completar 12, vai ser só de rifampicina e isomiazida. Para a tuberculose meníngea e para a tuberculose óssea. Entendido? Terminamos o tratamento da tuberculose. Nós temos, eu creio que, eu acho que eu tenho aí uns 5 slides da segunda aula, que é ILTB. Alguém quer sair? Para ir no banheiro, tomar água e voltar em 5 minutos, ou quer continuar para a gente terminar agora? Tá? Então, só fique em pé, estique os braços.